Para que todos da empresa compreendessem o tratamento contábil dos moldes, que não sabíamos se iríamos ou não utilizar, costumava fazer uma analogia. Dizia: por favor, imaginem o comércio mais primitivo possível. Para ser mais claro, o comércio de banana feito numa barraquinha. Quando se realiza um festival na cidade, sempre há alguém, digamos, sem quaisquer meios, pensando em vender banana, investindo todo o dinheiro que possui naquele momento. Assim, decidido, vai ao mercado e compra um monte de bananas por 5.000 ienes e vai ao local do festival, normalmente nos arredores de um templo, para vendê-las à noite. Conversa primeiro com o chefe da região que administra o festival para obter a autorização e vende as bananas. Aí percebe que não tem nada em que possa colocar as bananas, pois não poderia simplesmente colocá-las no chão. Tendo a ideia de colar jornal sobre um caixote de madeira, vai correndo a uma quitanda para obtê-lo. Chegando lá, pede uma caixa vazia de mexerica ao dono e este o observa. Percebendo que o homem realmente precisa da caixa, o dono da quitanda pede 300 ienes por uma caixa que normalmente nem teria onde descartar. Mas como o vendedor de banana precisa realmente da caixa, acaba pagando o valor pedido. Voltando ao local, finalmente começa a vender a banana, mas vê que não consegue ter aquele entusiasmo na hora da venda, a não ser gritar batendo na caixa. Resolve arrancar um pau que está ao redor. Mas olhando aquelas bananas colocadas sobre o jornal, que forra a caixa, sente que aquela aparência não ajudaria a vender. Talvez se forrasse a caixa com um furoshiki, pano quadrado utilizado para embrulhar objetos, normalmente para transportá-los, as bananas ficariam mais vistosas. Pensando assim, corre para comprar um furoshiki grande de 1.000 ienes por 500, pechinchando até conseguir. Forra a caixa com ele, coloca as bananas e finalmente inicia a venda. Nesse dia, consegue vender as bananas por 7.000 ienes, o que havia comprado por 5.000, e ganha 2.000 ienes. Fica tão contente com esse lucro que janta uma tigela de gyudon no caminho de volta para casa. Aquela porção de carne de vaca fatiada e cozida colocada sobre uma tigela de arroz branco. No dia seguinte, vem o fiscal da Receita e diz: como o senhor lucrou 2.000 ienes ontem, por favor, pague o imposto de 1.000 ienes. Diante dessa determinação, o vendedor de banana explica que, como vendeu por 7.000 ienes, o que foi comprado por 5.000, aparentemente o lucro seria de 2.000. Mas houve também um investimento. Precisou comprar uma caixa de mexerica por 300 ienes, um furoshiki por 500, um total de 800 ienes, como instrumentos para realizar a venda. E logo o lucro real foi de 1.200 ienes, e concordaria em pagar o imposto se fosse calculado sobre esse valor. Mesmo com essa explicação, o fiscal da Receita diz que tanto a caixa como o furoshiki seriam utilizados também no dia seguinte, o que os caracterizava como ferramentas de venda. Portanto, tratava-se de ativo. O vendedor de banana considera um absurdo, pois ele iria jogar fora a caixa de mexerica assim que terminasse o festival. E o furoshiki também não teria valor comercial se rasgasse, mas não consegue argumentar diante da seguinte afirmação do fiscal. O senhor disse que lucrou somente 1.200 ienes, mas contabilmente seu lucro foi de 2.000. Essa é a regra da sociedade. Normalmente, quem não entende de contabilidade, quando alguém diz que se deve pagar um imposto de 1.000 ienes porque houve um lucro de 2.000, acaba pagando esse valor. No caso do vendedor de banana, ocorreu o mesmo, mas ao pagar um imposto de 1.000 ienes, como ele já havia gasto 800 ienes com a caixa e o furoshiki, o lucro real foi de 200 ienes. Além disso, como ele pagou 500 ienes no jantar da noite anterior, a rigor, teve um prejuízo de 300 ienes. Não teve lucro algum. Vejo muitos casos em que, por falta de conhecimento sobre contabilidade, empresas são administradas dessa maneira. Através de uma analogia como esta, compreenda que o mais importante é conhecer o real fluxo de caixa para realizar uma administração forte em fluxo de recursos. Comprar somente os materiais necessários é regra na Kyocera. Isso possui significado um pouco diferente de persistir com o princípio de ativo saudável. Mas ora vou falar, pois talvez um dia sirva de ajuda. Antigamente, uma família pobre vivia com o dinheiro que dava para passar somente aquele dia. O marido trabalhava duro. Com a diária que recebia, comprava arroz. Como não tinha reserva, não conseguia comprar uma quantia grande, como um TTO de arroz. Comprava somente um show. O mesmo fazia com o miso e o shoyu. Comprava somente o necessário para passar um dia. Essa era, antigamente,
a forma de viver de uma família carente. Estabelecer como regra na Kyocera comprar somente o que fosse necessário, no momento necessário, seguindo propositalmente o exemplo dessas famílias, o que não mudou até hoje. Empresas, em geral, procuram comprar um volume grande de matéria-prima no momento em que há folga financeira para poder comprar mais barato. Acredito que esse seria o senso comum na hora de comprar as coisas. Contudo, na Kyocera, manteve-se firme a forma contrária, comprar somente o necessário. Certamente esta forma encarecia o produto e, portanto, muitos me perguntavam por que cometia tamanho contrassenso. Nesse momento, para que todos me entendessem, tomava como exemplo a prática da minha mãe. Quando eu cursava o primário, ainda no período anterior à Segunda Guerra Mundial, meu pai tinha uma gráfica com cerca de 10 funcionários. Naquela época, os habitantes de um vilarejo rural onde meu pai nasceu vinham a Kagoshima para vender seus produtos agrícolas, como, por exemplo, batatas doces e verduras, uns puxando carrinho, outros carregando em cestos. No final da tarde, se sobrassem produtos para não terem que carregar peso na volta, normalmente passavam na casa de um conhecido. Assim, na minha casa também vinham parentes de meu pai que praticavam esse comércio. Minha mãe servia-lhes chá e doces para que se recuperassem um pouco do cansaço de andarem o dia inteiro, vendendo pelas ruas e da fome que certamente sentiam. Antes da partida, sempre deixavam os produtos que sobravam dizendo: "Vamos deixar o que sobrou por um preço bem em conta." A minha mãe ficava muito contente, pois achava que eles deixavam as verduras por um preço bem mais em conta do que vendiam, porque ela os tratava bem. E como tinha que sustentar também seus funcionários, precisava de muitos alimentos. Achava que fazia, além de um bom negócio, uma boa ação. Certa noite, à mesa de jantar, minha mãe disse a meu pai que ficou feliz porque naquele dia também uma pessoa do vilarejo passou em casa e deixou o que havia sobrado de batatas doces por um preço bem camarada. Também fiquei feliz e olhei para a cara do meu pai. O vi, no entanto, bravo e com a cara emburrada, dizendo: "De novo, sua tonta." Na minha inocência de criança, não sabia por que ele estava tão bravo. Por mamãe ter sido gentil e ainda ter conseguido os produtos mais barato, ele poderia simplesmente reconhecê-la em vez de repreendê-la. Obviamente, mamãe não se sentiu bem com essa reação e também ficou emburrada. Desde então, passei a pensar no porquê de papai ter se zangado naquela noite. Certo dia, quando cheguei da escola, minha mãe estava cavando a terra do quintal um pouco surpreendida. Era onde ela havia enterrado para conservar as batatas doces e os inhames que havia comprado barato das pessoas do vilarejo. Quando os retirou da terra, eles já estavam estragando. Mais do que depressa, ela retirou tudo da terra, removeu as partes estragadas e cozinhou as batatas doces. Colocando-as num cesto de bambu, mandou-me chamar os meus amigos. Como eu era o líder da molecada e queria fazer bonito, saí para a rua gritando que havia batata doce para todos e reuni meu pessoal. Eles se serviram e, vendo os meninos saírem satisfeitos, minha mãe ficou contente, achando que havia feito uma boa ação. Foi nesse momento que percebi o porquê de meu pai ter se zangado naquela noite. Meu pai nunca presenciou esses atos da minha mãe porque ele trabalhava o dia inteiro na fábrica, mas acredito que ele havia percebido instintivamente que mamãe estava comprando coisas desnecessárias, apesar de ter pagado bem mais em conta. Essa teria sido a razão de ele a ter repreendido naquela noite. Por outro lado, minha mãe se zangou porque ele achava que estava sendo gentil com os parentes do meu pai, comprando o que sobrava de seus produtos. Não obstante, foi repreendida. Contudo, o meu pai, apesar da falta de evidências, já supunha tal situação, o que o deixava aborrecido. Creio que ele pensava: pode ser gentil, mas até quando vai continuar com esses desperdícios? Essa situação me fez chegar à conclusão de que não há nada mais caro do que a compra em grande quantidade somente para pagar mais barato. Creio que normalmente as pessoas pensam que, por comprar somente o essencial, acaba se pagando mais caro, sendo uma forma inversa ao senso comum. Mas, na verdade, não é. É a forma mais racional de se efetuar uma compra. Porque, nesse caso, como o preço é mais caro, compra-se somente o necessário. Homem é um ser interessante. Quando sabe que é somente a quantidade exata do produto, passa a utilizá-lo com muito cuidado e esmero, mas começa a desperdiçá-lo quando sabe que está abarrotado no estoque. Ou seja, acontece exatamente o efeito contrário do que ocorreu com a minha mãe, que comprou batatas doces demais e as deixou apodrecer. Por exemplo, se houver parafusos somente para a montagem de 1.005 produtos, quando se pretende montar 1.000, procuramos até aquele que caiu no chão,
Mas quando há abundância dessas peças, ninguém nota a falta de um ou dois que caíram. Aquelas peças pelas quais se pagou mais barato, porque compradas em quantidade maior, acabam provocando desperdício e deixam de ser baratas. É aqui que reside o mérito de se comprar somente o necessário. Além disso, comprar a quantidade necessária prescinde de local para armazenamento e, consequentemente, não gera despesas correspondentes. Também não gera juros sobre o estoque. Esse princípio de comprar somente o necessário, ainda seguido na Kyocera, representa um grande mérito do ponto de vista administrativo.